Olá, queridos! Olha eu aqui de novo na nossa última videoaula, que estávamos falando sobre os pensadores iluministas. Eu conversei com vocês um pouco sobre John Locke e hoje nós vamos falar sobre quem? Nada mais nada menos que Jean-Jacques Rousseau. Quem foi Rousseau? Aonde ele nasceu? Quando nasceu? Quando morreu? Quais as ideias que ele defendeu? Venha comigo que você vai saber tudo isso agora. Pois bem, então quando nós falamos em Rousseau, precisamos entender que ele nasceu na França, então ele é francês, ele nasceu em 1712 e morreu em 1778. Então ele passa aí, ele vive o período da Revolução Industrial. E é interessante também nós sabermos, quais são as ideias defendidas por Rousseau. Então Rousseau, ele defendia um Estado governado pelo povo. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele também é contra o absolutismo. Assim como John Locke lá na Inglaterra também era contra o absolutismo, Rousseau, ele também na França vai ser contra o absolutismo. Ele defende um governo que emane do povo, que seja o povo que tenha escolhido e que atenda aos interesses do povo. Ele é contrário à propriedade privada, porque ele entende que a propriedade privada é o que faz com que o homem fique revoltado, cause violência, que gera desigualdades. Então ele é contrário à propriedade privada. Ele defende o contrato social, assim como o John Locke. John Locke vai falar do contrato social lá na Inglaterra, ele vai falar aqui na França. Na percepção de Rousseau, o contrato social é o contrato que todos aqueles que gerem a sociedade deveriam assumir de fazer tudo na sociedade voltado para os interesses de todos, atendendo os interesses da maioria. Então ele defende um Estado democrático. Para Rousseau, a democracia deveria estar acima de tudo. Então todos deveriam ter os mesmos direitos. Ele defende a igualdade, ele defende a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, Então ele é um pensador que vai defender aí os pilares do que depois vai ser a Revolução Francesa, que é igualdade, liberdade, e ele também defende a propriedade, embora ele não defenda a propriedade privada no sentido do acúmulo de terras, do acúmulo de muitas riquezas, Ele defende a ideia do homem acumular aquilo que ele precisa para sobreviver. Ele dizia o seguinte: tudo aquilo que o homem produz é de necessidade, é de responsabilidade, é de direito do homem. Só que o homem não deve produzir aquilo que ele não precisa. Porque se ele produz mais do que ele precisa, ele está tirando de alguém. Então ele defendia o quê? A pequena burguesia. Ele defendia você trabalhar para ter aquilo que você precisa, Sem ter que de fato estar aí explorando o outro ou tirando o direito do outro. Quando ele fala em democracia, é o direito a ter as coisas, é o direito a ter direitos, é o direito a fazer parte do processo de tomada de decisões da sociedade, Então, escolher quem deve ser seu governante, como esse governante deve agir, Como que esse Estado deve agir, como esse governo deve agir, como essa política deve agir. Então, ele tem uma frase dele que é muito bacana que diz assim: uma sociedade só é democrática quando ninguém for rico que possa comprar alguém, ninguém for tão pobre que tenha que se vender a alguém. Então, aqui ele não defende os extremos, O acúmulo exacerbado da riqueza, que aí um vai ter de mais, o outro vai ter de menos. Quando ele fala na defesa da pequena propriedade, da pequena burguesia, é de ter aquilo que a gente precisa, que o ser humano precisa para viver, Viver bem. E aí quem tem que promover isso? O Estado, o Estado democrático, que deve fazer o contrato social, que deve gerir as regras e as leis, de modo que essas regras mostrem para as pessoas quais são os seus limites, quais são os seus espaços, o quanto elas podem produzir, o quanto elas devem utilizar para si ou quando elas devem parar para não utilizar aquilo que não pertence mais a elas, que é de outro. Então tem uma chargezinha aqui que eu acho muito legal. O Facebook era a terra de ninguém, Então quem quiser, quem chega pega o que quer, quanto quer. Aí, mas agora tá cheio de regras, isso Rousseau falando. Por que tem essas regras? Então, porque Rousseau ele parte do seguinte princípio: que o homem nasce livre, defende a liberdade, só que
E ele nasce bom, só que a sociedade corrompe. Então, quando ele fala o homem nasce livre, mas por toda a parte encontra-se acorrentado, é exatamente essas pressões, essa exploração que quem explora o poder, no caso aí da época ele fala do absolutismo, né, dos nobres, que tira o direito desse homem de ir e vir, de falar o que pensa, né? Aí depois ele para e pensa, opa, preciso postar isso, preciso postar essa ideia. Então ele defende que a liberdade de expressão, ele defende a liberdade de ir e vir, ele defende a liberdade de ter aquilo que o ser humano precisa para sobreviver. E a frase mais conhecida, né, de Rousseau, o pensamento mais conhecido dele é esse daqui: o homem nasce bom, o bom selvagem, mas a sociedade o corrompe. Então ele nasce com a intenção de fazer o bem, ele nasce para fazer o bem na percepção de Rousseau, só que a sociedade não permite que ele viva dessa forma, porque ela vai criando meios, né, através das explorações, de tirar dele esse direito. E então, queridos, entenderam que é o contrato social para Rousseau? A gente precisa entender que Rousseau ele não defende socialismo, ele não é pai do socialismo, ele não fala sobre socialismo. Esse conceito nós estudaremos depois, o ano que vem, com Karl Marx. Mas é importante nós entendermos que ele já falava sobre a questão da desigualdade, ele já criticava a questão da desigualdade e a exploração que quem estava no poder fazia em relação aos demais. Então ele defende aí a pequena burguesia, a propriedade, mas daquilo que de fato eu preciso, não é o acúmulo de mais de riquezas, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, dá um joinha aí pra professora, se inscreve no meu canal, ativa o sininho. Brincadeira, tô falando sério agora. Gente, vamos lá fazer a atividade que tá no Google Forms. Faça a atividade, devolva ela, não esqueça de finalizar. Anexe a atividade e finalize, por favor, tá bom? Abraços pra vocês, beijos, até a próxima aula.